Ramiro aborda Ingrid. Ela deseja recuperar o colar. Ramiro agrada Ingrid. Ele dá novos brincos para a cobra. Ela fica encantada. Ramiro afirma para Ingrid que eles serão ricos. Ela estranha o comentário. Ramiro deseja que Ingrid fique com o dinheiro que corresponde a Gael. Ela o desestimula. Ramiro insinua para Ingrid que Gael gosta dela. Eles tramam contra o valentão. Augusto informa a Carmen que detesta Almerinda. Ela o apoia. Carmen ressalta para Augusto que ele precisa impedir o namoro dos pombinhos. O agricultor continua nervoso. Carmen coloca ideias na cabeça do marido. Augusto segue firme em sua postura e ressalta que não destruirá a vida de Elisa. Carmen relata para o parceiro que dois irmãos não podem casar. Eles divergem sobre a situação. Carmen continua irritando Augusto. Lupe fica assustado ao encontrar Ramiro. O desalmado fala pro padre que está atrás de Gael. Eles conversam sobre Ingrid. Ramiro inventa para Lupe que a cobra está doente. O sacerdote não compra a versão do vilão. Ramiro engana Lupe. Ele alega pro pároco que não sabe quem é o pai de Gael. Lupe fica preocupado com Ingrid. O padre revela para Ramiro que Gael deixou o povoado. Ingrid visita Quênia. Elas se alfinetam. Quênia insinua que Ingrid é uma bandida. Ambas trocam provocações. Ingrid tenta arrancar informações de Quênia. A Sonsa informa a mãe que Gael já sabe que eles são irmãos. Ingrid deseja negociar com Quênia. Ela tenta subornar a Sonsa, mas não consegue. Ingrid volta a mentir para Quênia. A Sonsa pede o colar da mãe. Quênia deixa Ingrid em uma sinuca de bico. A cobra dá o colar para a filha. Ingrid pede para Quênia defendê-la diante de Gael. Elas chegam a um acordo. Quênia não conta para Ingrid que Gael foi embora. A cobra se retira. Quênia admira o colar de Estefânia. Horácio leva Dolores para a fazenda. Ele pede a governanta em namoro. Horácio encanta Dolores. Ela não sabe o que responder pro baixinho. Dolores informa a Horácio que avaliará a proposta dele. Ele beija a bochecha da governanta. Dolores entra na propriedade. Carmen a observa. Dolores encontra Elisa. Ela relata o ocorrido para a protegida. Elas percebem que a vela dada por Ramona funciona. Elisa aconselha Dolores. A mocinha percebe que a governanta ainda está com o casaco de Horácio. Dolores corre atrás do pretendente. Carmen aborda Horácio. A vilã relembra ao baixinho que ele é um assassino. Carmen assusta Horácio. Ela pede um favor pro baixinho. Carmen exige que Horácio roube 2 passagens de Ramiro. Ela fala pro baixinho que pode delátá-lo. Dolores escuta parte da conversa e confronta os vilões. Horácio continua nervosíssimo. Carmen conta para Dolores que o baixinho é amigo de Ramiro. A governanta fica chocada. Dolores informa Horácio que não quer mais saber dele. Carmen consegue irritar o baixinho. Augusto procura Elisa e a confronta sobre Damião. Ele reitera para a filha que o bonitão não presta. Ela defende Damião. Augusto e Elisa voltam a brigar. Ela tenta comover o pai. Augusto proíbe Elisa de ter uma relação com Damião. Ele informa a parente que é capaz de tudo para detê-la. Paulo conta para Damião que Almerinda está doente. O Fortão entra no quarto da mãe. Almerinda inventa para Damião que está morrendo de tanto desgosto. O bonitão não dá caso à mãe. Almerinda não consegue controlar Damião. Ele insinua que a viúva é uma fingida e a deixa falando sozinha. Almerinda tem uma lembrança. No passado, ela obriga Damião a ir embora da cidade. O pequeno enfrenta a mãe. Almerinda informa a Damião que pode adoecer. Ele ressalta que não liga para a saúde da parente e deseja ser órfão. Almerinda dá um basta na Damião. Na atualidade, a patroa de Ramiro segue refletindo. Henrique vai atrás de Edmundo. Ele conta pro pai que foi expulso de casa por Betânia. O doutor reage surpreso. Henrique revela para Edmundo que visitou Florência. O médico hospeda o filho. Eles temem que Betânia fique sozinha. Edmundo ajuda Henrique.
Carmen vai à cozinha e tripudia da desgraça de Dolores. A governanta evita a patroa. Carmen insinua para Dolores que Horácio não vale nada. A governanta percebe que a megera sabe bastante sobre o baixinho. Carmen continua atormentando Dolores. Ela ressalta para a funcionária que Horácio não é honesto. Dolores desconhece Carmen. A víbora fala para a governanta que não quer bandidos na fazenda. Ramiro conta para Ingrid que Gael deixou o povoado. A cobra quase tem um troço. Ingrid comenta com Ramiro que fez um acordo com Quênia. Ela percebe que foi enganada pela sonsa. Ramiro gargalha. Ingrid deseja encontrar Gael. Ramiro informa a cobra que Lupe desconhece o paradeiro do esquentado. Eles seguem furiosos. Ramiro deduz que Gael está por perto. Lupe e Quênia conversam. Ele relata para a sonsa que Ingrid adoeceu, mas ela não se importa. Lupe desconfia da cobra. Quênia reitera para o sacerdote que Ingrid é capaz de tudo para conseguir o que quer. Eles seguem com saudade de Gael. Ambos se preocupam com o valentão. No dia seguinte, Lúcio procura Edmundo. O doutor sugere que o idoso fale com Augusto. Lúcio afirma para Edmundo que não pode trair a confiança dos pombinhos. O médico não sabe como pode ajudar o velhinho. Lúcio deseja ver o resultado do exame de DNA. Ele apressa Edmundo. O doutor decide ir à capital para contornar a situação. Antônia procura Ramiro. Ela demonstra a sua fúria pro vilão. Ramiro tenta seduzir Antônia. Ela o empurra. Antônia exige que Ramiro se afaste de Vicente. O desalmado supõe que é o pai do malandro. Antônia tenta negar, mas não consegue convencer Ramiro. Betânia visita Almerinda. A fofoqueira conta para a amiga que Henrique está flertando com Florência. A amarga não se importa com a informação. Betânia revela para Almerinda que viu Elisa e Damião juntos. A viúva descobre que os pombinhos realizaram exames. Ramiro informa a Malu que precisa encontrar todos os agricultores de pimentas do estado. Ela estranha. Malu atende o telefone. Ela repassa a ligação para Ramiro. O desalmado fala com Almerinda. A viúva pede para Ramiro investigar Elisa e Damião. O vilão fala para a patroa que está ocupado. Ela desafia o funcionário. Carmen vai à processadora e fala com Malu. Ramiro aparece. Ele questiona a vilã. Carmen insinua que Ramiro é um Zé Ninguém. A megera também descobre que os pombinhos realizaram exames. Carmen teme ser descoberta. Os vilões deduzem que Edmundo irá descobrir a verdade. Carmen e Ramiro entram em ação. Lupe reza. Lúcio aborda o sacerdote. Lupe fala pro amigo que estava orando por Gael. Lúcio conta pro padre que os pombinhos vão casar. O pároco ressalta pro idoso que os apaixonados são muito apressados. Eles seguem estressados. Lúcio afirma para Lupe que ninguém está conseguindo deter os pombinhos. O padre orienta o amigo. Lúcio comenta com Lupe que Damião está chateado com eles pela falta de apoio. O sacerdote deseja se reconciliar com o sobrinho. O idoso deseja a presença do padre na cerimônia civil. Elisa pede a ajuda de Dolores. A governanta segue sofrendo. Elisa estimula Dolores a desabafar. A governanta fala para a protegida que não quer perdê-la. Dolores deseja ir embora da fazenda. Elisa agarra a protetora. Ela informa a governanta que irá levá-la para onde for. Dolores relata para Elisa que não quer ser um peso para ninguém. A mocinha se declara para a governanta. Elas trocam declarações. Elisa obriga Dolores a morar com ela. A fazendeira supõe que a governanta casará com Horácio. Dolores conta para Elisa que rompeu com o baixinho. A governanta tenta despistar a protegida. Elas voltam a se agarrar. Sabrina procura Henrique. Ela conta pro irmão que não apoia a decisão de Betânia. Henrique fala para Sabrina que está morando com Edmundo. A cabeleireira volta a difamar Paloma. Henrique sugere que Sabrina tem opinião própria. Ela segue nervosa com a situação dos pais. Sabrina deixa Henrique falando sozinho. Ramiro vai à fazenda. Ele conta para Almerinda que Edmundo manda os pacientes para um laboratório da capital.
A viúva descobre que os pombinhos realizaram exames pré-nupciais. Almerinda quase tem um troço. Antônia conta para a patroa que Damião e Braulio saíram juntos. Almerinda continua eufórica. Augusto recebe uma ligação e toma uma decisão. Lúcio segue assustado e também aflige Damião. Elisa, Dolores e Paloma chegam no cartório. Lúcio se irrita com a demora de Edmundo. Damião beija Elisa. A mocinha percebe que esqueceu o amuleto. Ela deseja voltar para buscar o pingente. Paloma e Dolores desestimulam Elisa. Lúcio não consegue ajudar a afilhada. O juiz apressa os noivos. Lúcio inventa para os demais que não está com a sua identidade. Lupe aparece e salva o sobrinho. Lúcio segue desconcertado. Damião agradece a ajuda de Lupe. Ele elogia os pombinhos. Edmundo segura um envelope. Carmen pega o exame das mãos do doutor. Augusto surge com uma espingarda. Edmundo fica apavorado. Carmen foge com o resultado do exame, que ainda está lacrado. O juiz inicia a cerimônia. Os pombinhos informam ao tabelião que estão dispostos a casar. Augusto aponta uma arma para Damião. Todos se assustam. Lúcio tenta acalmar o compadre, sem sucesso. Lupe pede para o agricultor entregar a arma. Damião se aproxima. Augusto afronta Lupe. O ciumento segue furioso. Augusto carrega a espingarda. Lupe trava uma disputa com o agricultor. A espingarda dispara. Damião é vítima de uma bala perdida. Elisa se desespera. Todos os convidados correm para socorrer Damião. Os preocupados seguem desesperados. Lúcio e Lupe carregam Damião. Elisa despreza o pai. O tabelião exige que Augusto permaneça no cartório. O agricultor dá ordens para Dolores, que o enfrenta. Carmen abre o resultado do exame. O telefone toca. Carmen atende. Paulo conversa com a vilã. A megera marca um encontro com o amante. Paulo se declara para Carmen. Ela encerra a ligação. Edmundo deduz que Betânia fofocou com Almerinda. Ele culpa a fofoqueira por suas desgraças. Betânia desdenha da situação. Edmundo dá um basta na mexeriqueira. Eles discutem por Henrique. Edmundo grita com Betânia. Ambos berram muito. Edmundo informa a Betânia que tomou uma decisão definitiva. Ele retira a aliança e pede o divórcio para a fofoqueira. Os policiais seguram Augusto. Almerinda aparece. Augusto revela para a viúva que atirou em Damião. Almerinda declara guerra ao ciumento. Ela sai com Ramiro. Dolores conversa com Braulio. Ele a acalma. Damião chega no hospital. Mesmo moribundo, ele fala para Elisa que não cancelará o casamento. A fazendeira desabafa com Lúcio e Lupe. Eles divergem sobre Damião. Lupe assegura para Elisa que o bonitão se recuperará. Ela sente ódio do pai. Lupe comenta com Elisa que Augusto atirou por acidente. Lúcio deduz que o agricultor foi preso. Ele se despede de Elisa. Lupe sugere que a mocinha tenha fé. Ele deseja conversar com Almerinda. Braulio leva Dolores para a fazenda. Ela segue nervosíssima. Braulio dá água para Dolores. Eles flertam. Horácio os flagra e afronta os antigos namorados. Dolores relembra ao baixinho que não quer saber dele. Horácio a desafia. Dolores deixa os pretendentes sozinhos. Braulio discute com Horácio. Eles trocam ameaças. Braulio conta para Horácio que Augusto atirou em Damião. Lupe revela para Elisa que não localizou Almerinda. A mocinha segue inconformada com a situação. Almerinda chega no hospital. Lupe controla a irmã. Almerinda enfrenta Elisa. A fazendeira se recusa a sair da clínica. Almerinda pede ajuda de Ramiro. Lupe intervém. Almerinda xinga Elisa. Lupe pede para a mocinha ir embora. Elisa se retira. Almerinda informa a Ramiro que Augusto não pode sair da cadeia. Lupe briga com a irmã. Almerinda cala o irmão. Lúcio visita Augusto. O idoso conta pro compadre que Damião não está bem.
Augusto se preocupa com o fortão. Lúcio dá uma bronca no agricultor. Augusto relata pro velhinho que só queria assustar os pombinhos. Lúcio comunica ao compadre que Edmundo mandou realizar outro exame de DNA. O ciumento segue nervoso. Lúcio confessa para Augusto que não chegou a ver o resultado do exame. O marido de Carmen reitera pro compadre que Elisa não é sua filha. Lúcio leva Augusto às lágrimas. O ciumento conta pro colega que tem uma nova prova referente à traição de Estefânia. Lúcio sugere que Augusto não acredite nas intrigas de Ramiro. O velhinho admite para o amigo que Almerinda fará de tudo para puni-lo. Lúcio afirma para Augusto que pretende ajudá-lo. Ele agradece a ajuda do idoso. Edmundo conversa com Almerinda. O médico fala para a viúva que vai examinar Damião. Almerinda expõe a sua fúria para Edmundo. Ela pretende levar o filho para a capital. Edmundo é mais um a brigar com Almerinda. Lupe tenta acariciar a irmã. Elisa volta para casa. Ela dialoga com Dolores. Elisa conta para a protetora que foi enxotada para Almerinda. Elas seguem eufóricas. Elisa afirma para Dolores que Almerinda fará de tudo para controlar Damião. A governanta conta para a protegida que Augusto foi preso. Elisa se preocupa com o pai. Dolores sugere que a mocinha mantenha calma. Elas voltam a sentar. Dolores informa a Elisa que desconhece o paradeiro de Carmen. A víbora conversa com Paulo. Ele deseja transar com ela. A vilã gargalha. Carmen sugere que Paulo seja menos possessivo. Ele continua excitado. Eles saem juntos. Kênia procura Elisa. Elas conversam sobre Gael. Elisa conta para Kênia que Augusto atingiu Damião. A sonsa sente pena do agricultor. O oficial fala para Lúcio que ele não pode ajudar o compadre. Ramiro chega na delegacia e afronta o rival. Eles se enfrentam. Lúcio insinua que Ramiro é um delinquente. O galego debocha da situação. Lúcio volta a responsabilizar Ramiro pela morte de Branca. Ele fala pro desalmado que irá metê-lo na cadeia. Ramiro ressalta que Lúcio já está com o pé na cova. O velhinho informa ao rival que irá desmascará-lo. Ramiro segue difamando Estefânia. Lúcio não compra a versão do vilão. Ramiro se treme de ódio. Betânia vai ao salão de beleza e esculhamba Paloma. Sabrina repreende a mãe. A cabeleireira conta para a parente que procurou Henrique. Sabrina enfrenta a familiar. Betânia quase agride a filha. Ela informa a cabeleireira que Edmundo já pediu o divórcio. Sabrina se sente exposta por Betânia. Ela expulsa a mãe do salão de beleza. Paloma continua inquieta. Henrique fala com a morena. Paloma conta pro garotão que Damião está internado. A morena deseja amparar Elisa. Henrique sugere que Paloma vá atrás da amiga. Ele fala pra morena que pode cobri-la no consultório. Paloma detona Betânia pra Henrique. A morena esclarece pro garotão que não é amante de Edmundo. Ele acredita. Paloma se despede de Henrique. Kênia encontra Augusto. Ele fica surpreso com a presença da sonsa. Kênia apoia Augusto. Ele desabafa com a sonsa. Ela ressalta que o agricultor agiu mal. Augusto confessa para Kênia que não tem dinheiro para pagar um advogado. A sonsa acaricia o ciumento. Kênia devolve o colar de Estefânia para Augusto. Ele fica encantado. Augusto segue desconcertado. Kênia sugere que o agricultor venda o colar e pague a fiança. Eles conversam sobre Estefânia. Kênia fala para Augusto que nunca irá desampará-lo. Edmundo conta para Almerinda e Lupe que Damião está sendo operado, pois a bala perfurou o fêmur do bonitão. O médico comenta com os preocupados que o fortão precisa de uma transfusão. Edmundo fala para os aflitos que não tem o sangue necessário para salvar a vida de Damião. Almerinda volta a passar mal. Edmundo sugere que a viúva e Lupe procurem doadores para salvar o bonitão da viagem mais temida. Ramiro fala para a patroa que acabará com a raça de Augusto. Almerinda dá novas ordens pro vilão. Ela exige que Ramiro consiga sangue do tipo AB negativo para salvar a vida de Damião. Lupe também entra em ação. Almerinda informa a Edmundo que precisa ver Damião, mas ele não permite. Augusto aceita a ajuda de Kênia.
A sonsa se insinua pro agricultor. Quênia deseja alimentar Augusto. O ciumento a despreocupa. Quênia fala para Augusto que sente muito carinho por ele. O agricultor pede para Sonsa descobrir o estado de Damião. Carmen e Paulo se agarram. Henrique liga para Florência. Ele fala para a loira que está com saudade. Henrique conta para Florência que viajará para revê-la. Ele quase revela para Fresca que Damião está mal. Betânia aparece. Henrique encerra a ligação. Ele fala para a mãe que Paloma saiu. A mexeriqueira descobre que Damião foi baleado. Ela se preocupa com Almerinda. Elisa afirma para Dolores que não aguenta mais ficar sentada. Ela deseja voltar pro hospital. Dolores não permite. Paloma chega na fazenda. A morena admite para a amiga que Damião está à beira da morte. Elisa passa mal. Dolores volta a sentir pena do bonitão. Elisa relata para as demais que não vive sem Damião. Ela entra em surto. Paloma afirma para Elisa que elas precisam rezar. Lúcio conversa com Lupe. O padre volta a preocupar o idoso. Lúcio toma uma decisão e decide ir à processadora para apurar se alguém pode salvar a vida do Fortão. O velhinho conta pro sacerdote que a situação de Augusto não é nada boa. Lupe reza. Ramiro vai à Casa Azul. Ingrid o repreende. Ramiro relata o ocorrido para a cobra. Ingrid estranha a calma do galego. Ele fala para ela que não moverá um dedo para ajudar Damião. Ramiro deseja a morte do bonitão. Ele afirma para Ingrid que Gael pode ser o único herdeiro de Rogério. Betânia encontra Almerinda. A viúva desabafa com a amiga. Almerinda esculhamba Augusto para Betânia. Elas citam os defeitos de Elisa. Almerinda conta para Edmundo que ainda não encontrou um doador. Ele alarma a amarga. Edmundo comenta com Almerinda que Damião pode ter um ataque a qualquer momento. Ela exige que o médico não permita a morte do bonitão. Edmundo sugere que Betânia auxilie a amiga. Quênia entrega comida para Augusto. O agricultor fala para Sonsa que está sem fome. Quênia revela para Augusto que a vida de Damião está nas mãos de um doador. O ciumento relata para Sonsa que não se esforçará para sair da cadeia. Quênia segue ajudando Augusto. Ele devolve o colar para Sonsa. Augusto pede um favor para Quênia. Carmen volta para a fazenda. Paulo entrega as muletas para a amante. O garanhão comenta com a vilã que quer vê-la outras vezes. A víbora não entende nada. Paulo afirma para Carmen que a quer só para ele. O sem-vergonha volta a beijar a amante. Carmen fala para Paulo que não pretende abandonar Augusto. Ela despreza o amante. Lúcio descobre que Ramiro não seguiu as ordens de Almerinda. Malu e o velhinho detonam um vilão. Lúcio fala para a secretária que eles precisam analisar as fichas dos funcionários para descobrir o tipo sanguíneo deles. Malu sugere que o idoso também peça ajuda de Braulio. A secretária verifica a ficha de terceiros. Paloma conta para Dolores que Elisa está inconsolável. Elas seguem chorando. Ambas compartilham as suas lamúrias. Paloma continua desolada. Carmen entra na propriedade. Ela afronta as damas. Dolores questiona a patroa. Ela interroga Carmen. A vilã humilha a funcionária. Paloma desafia Carmen. Dolores conta para a patroa que aconteceu uma tragédia. Carmen segue confusa. Dolores revela para Megera que Damião está morrendo. A víbora descobre que Augusto foi detido e chora. Carmen deseja encontrar Augusto. Dolores a atormenta. Paloma se despede da governanta. Dolores abençoa a morena. Paloma ignora Carmen. A vilã nota a ausência de Elisa. Dolores insinua que Carmen não presta. Elisa reza. Ela continua assustada. Lupe segue em oração. Paulo chega na fazenda e vê Antônia. A empregada conta pro garanhão que Damião está muito mal. Paulo fala para Antônia que não pode ajudar o bonitão. Ela segue desesperada. Paloma encontra Ramona. Elas conversam. A curandeira sente pena dos pombinhos. Paloma pede para Ramona prever o futuro de Damião. A curandeira relata para Morena que ninguém é capaz de mudar o destino.
Ramona conta para Paloma que acredita em Deus. Ela aconselha a neta. Ramona comenta com Paloma que se conecta com os seres de luz. Elisa pede ajuda de Estefânia. Ela não consegue parar de chorar. Elisa pede um sinal para Estefânia. Batem na porta do quarto da mocinha. Kênia aparece. Ela pede para conversar com Elisa. Kênia revela para a fazendeira que Augusto não está bem. A mocinha também se preocupa com o pai. Kênia dá um recado de Augusto para Elisa. Ela entrega o colar de Estefânia para a fazendeira. Elisa segue emocionada. Lupe volta para o hospital. Almerinda deduz que Damião está morrendo. Betânia a ampara. Lupe sugere que Almerinda mantenha a fé. Betânia apoia o padre. Lúcio também reaparece. Almerinda comenta com terceiros que Ramiro está atrás de sangue. Lúcio a desmente. Almerinda continua estressada. Lupe auxilia a irmã. Almerinda volta a se afligir. Ela informa a Lupe que é capaz de vender a alma pro diabo para salvar Damião. Edmundo revela para os demais que já encontrou um doador. Gael regressa. Lupe abraça o protegido. Edmundo apressa Gael. Almerinda tenta falar, mas Lupe não permite. Betânia paparica a amiga. Lupe deseja contar o ocorrido para Elisa. Almerinda impede. Lúcio decide procurar a afilhada. Betânia dá adeus para Almerinda e Lupe. A viúva supõe que o irmão já sabia que Gael tinha condições de salvar Damião. O sacerdote revela para a irmã que o valentão não estava na cidade. Almerinda resmunga. Lupe informa a parente que ela deve gratidão a Gael. Horácio tenta se desculpar com Dolores. Ela volta a despreza-lo. Dolores fala para Horácio que detesta Ramiro. Ele segue tentando agradar a governanta. Horácio deseja saber mais sobre o passado de Dolores. Ela segue despistando o baixinho. Horácio relata para Dolores que não é amigo de Ramiro. O baixinho admite para a pretendente que já fez muitas besteiras na vida, mas ressalta que quer se redimir. Horácio encanta Dolores. Ele a acaricia. Dolores confessa para o pretendente que está muito preocupada. Carmen visita Augusto. O agricultor debocha da parceira. Carmen volta a enganar Augusto. Ela percebe que o marido foi bem assistido. Augusto inventa para Carmen que só recebeu a visita de Lúcio. Eles discutem. Carmen fala para Augusto que quer ajudá-lo. Ele desdenha da situação. Augusto segue preocupado com Damião. Carmen culpa Elisa por suas desgraças. Ela sugere que Augusto abra o jogo com a mocinha. O agricultor tenta expulsar a megera da delegacia. Augusto leva Carmen às lágrimas. Ela se retira. Elisa admira o colar da mãe. Dolores conta para a protegida que Lúcio trouxe ótimas notícias. Elas correm. Elisa questiona Lúcio. O idoso revela para a afilhada que Damião ficará bem. Elisa descobre que Gael está doando sangue pro Fortão. Ela reage surpresa com a notícia. Lúcio supõe que Gael soube do ocorrido pelas notícias radiofônicas. Elisa e Dolores ficam contentes. Lúcio agrada as damas. Elisa pede pro padrinho ajudar Augusto. Lúcio comenta com a afilhada que precisa contratar um advogado para defender o ciumento. Elisa deseja ver Augusto. Lúcio faz um acordo com a fazendeira. Almerinda interroga Edmundo e Gael. O médico permite que a viúva veja Damião. Almerinda agradece a ajuda de Gael. Lupe segue paparicando protegido. Gael estranha ao ressaltar que seu sangue e o de Damião são compatíveis. Lupe relata o acidente pro protegido. Ele brinca com Gael. Almerinda cuida de Damião. Edmundo comenta com a viúva que o bonitão passará a noite dormindo. O doutor relata para Amarga que Damião está fora de perigo. Almerinda recua em sua postura e é amável com Edmundo. Ela beija a testa de Damião. Carmen volta para casa. Elisa age de forma fria com a tia. A mocinha revela para a parente que Kênia visitou Augusto. A víbora fica furiosa. Carmen deseja procurar Kênia. A megera insinua que Elisa é a responsável pela prisão de Augusto. Edmundo conversa com Henrique.
Eles celebram a melhora de Damião. Henrique confessa para Edmundo que não relatou o ocorrido para Florência. O doutor supõe que a loira ainda gosta do antigo noivo. Henrique assegura para Edmundo que Florência já não ama Damião. O médico não compra a versão do filho. No dia seguinte, Edmundo visita Lúcio. O idoso deseja ver o resultado do exame de DNA. Edmundo conta para Lúcio que foi delatado por Betânia. Ele detona a fofoqueira. Lúcio segue confuso. O velhinho continua interrogando Edmundo. O médico revela para Lúcio que Carmen roubou o envelope. Edmundo comenta com Lúcio que a vilã pediu para ele enganar Augusto. O idoso sente ódio da megera. Ele ressalta para Edmundo que Carmen nunca prestou. Eles continuam desconfiados. Lúcio crê que Elisa é filha biológica de Augusto. Carmen vai atrás de Quênia. Ela agride a sonsa. Elas se enfrentam. Quênia não abaixa a cabeça para Carmen. Ela reitera para a vilã que é apenas amiga de Augusto. Elas seguem berrando. Carmen ameaça a Quênia. Ela exige que a sonsa se afaste de Augusto. Quênia afirma para Carmen que elas não são rivais. A sonsa joga na cara da víbora que Augusto nunca esqueceu Estefânia. Quênia humilha Carmen. A vilã relata para a rival que é capaz de tudo para conseguir o que quer. Dolores conta para Paloma que Damião vai se salvar. Ela fica feliz. Dolores revela para Paloma que Gael está no povoado. A morena deseja ver o pretendente. Dolores comenta com Paloma que Elisa foi agradecer a ajuda de Gael. A mocinha agarra o amigo. Gael reage surpreso. Elisa fala pro esquentado que segue sendo hostilizada por Almerinda. Ela exalta as virtudes de Gael. Elisa conta pro colega que sentiu saudade dele. Gael comenta com a amiga que não pretende permanecer no povoado. O valentão segue apaixonado por Elisa. Eles se despedem. A enfermeira entra no quarto. Almerinda segue preocupada. A enfermeira despreocupa. Almerinda sai para se alimentar. Ela dá de cara com Ramiro. A viúva empurra o galego. Ela descobre que o vilão não foi a processadora. Ramiro engana Almerinda. Ele inventa para ela que percorreu todos os hospitais da região. Almerinda revela para Ramiro que Gael salvou a vida de Damião. Elisa chega na delegacia. Ela encara Augusto. Ele pede perdão para a filha. Elisa e Augusto conversam sobre o colar. O agricultor volta a ser frio com a mocinha. Elisa revela para Augusto que Damião já está melhorando. Ele fica aliviado. Elisa conta para Augusto que já conseguiu um advogado. O ciumento crê que Almerinda o arruinará. Elisa se declara para Augusto e o emociona. Ela fala pro pai que não o odeia. Eles sofrem. Elisa afirma para Augusto que nunca deixará de sentir carinho por ele. Ela deixa o pai sem palavras. Lúcio cochila. Ele desperta e se preocupa com a afilhada. Elisa teme a fúria de Almerinda. Lúcio comenta com a fazendeira que Augusto pode sair da prisão sob fiança. O velhinho faz de tudo para animar Elisa. Lúcio deseja levar a afilhada ao hospital. Elisa segue amedrontada. Damião se mexe. Uma moça entra no quarto e o acaricia. Damião sorri e acorda. Ele fica surpreso ao ver Florência. A fresca comenta com o bonitão que foi alarmada por Paulo. Damião segue atônito. Florência conta pro Fortão que Guido também está no povoado. Almerinda fica feliz ao ver o filho acordado. Guido paparica o bonitão. Damião não entende o que está acontecendo. Florência e Guido sugerem que Almerinda descanse. A loira segura para a viúva que cuidará de Damião. Almerinda expõe o seu amor pro filho. Florência fica a sós com Damião. Ramiro aborda Ingrid. Ela não conta para ele que deu o colar para Quênia. Ramiro avisa Ingrid que Damião já está bem. Ela gosta da notícia. Ramiro desconhece a cobra. O vilão afirma para Ingrid que Damião atrapalhará o plano deles. A cobra descobre que Gael regressou. Ramiro e Ingrid entram em ação. Eles também pensam em Quênia. Guido leva Almerinda para a fazenda. Eles trocam elogios.
Guido afirma para Almerinda que vê Damião como um filho. Ela segue paparicando o amigo. Paulo os aborda. Almerinda reclama ao ressaltar que o Garanhão não apareceu no hospital. Ela afronta Paulo. Guido segue dando broncas no irmão. Ele decide visitar Damião. Guido comenta com Paulo que Florência tem muitas bagagens. Damião segue inquieto. Florência não consegue controlá-lo. Lupe aparece. Damião pede água para Florência. Ela se retira. Quênia vê Gael e o agarra. Paloma surge e ofende a sonsa. Ela segue xingando Quênia. Gael não entende nada. Paloma parte para cima de Quênia. Gael revela para Morena que é irmão da sonsa.